Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. E o estudo de hoje, herói humilde. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal, se inscreve no canal aí, tá bom? Vamos entender o que é um herói humilde, tá certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje, amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, Senhor, e também o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Que o Espírito Santo venha abrir a mente deles e a minha também, para nós entender tudo o que o Senhor quer nos falar nesses últimos dias, através do Espírito Santo. Glória ao teu nome, Senhor Jesus, a tua mansidão, a tua humildade para conosco. Obrigado pela tua paciência que o Senhor tem. Nos perdoa das nossas fraquezas e afasta a iniquidade do nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Muito bem, herói humilde. Estamos falando ainda do estudo do livro de Josué e Caleb, tá? Queridos, Josué era um herói humilde. Josué era um herói humilde. Ele não colocou o eu em primeiro lugar. O eu dele em primeiro lugar. Um herói que não foi ganancioso. Ele deu a vez para os outros. Ele atendeu os outros e deixou a si mesmo por último. Ele foi um herói humilde, inspirado em quem, meu irmão? Em Jesus Cristo. Que não olhou para seus próprios interesses, Jesus, tá? Mas veio para salvar. Por isso, o nome de Josué, né, é o mesmo nome de Jesus em hebraico. Aos longos da lista de nome de lugares que marcaram fronteiras das terras dadas às tribos de Israel, terminam com a distribuição da terra para os dois heróis, Caleb e Josué, que foram os primeiros a reconhecer a essas áreas aí, essas terras. Foram os primeiros a pisar lá. Eles eram um dos 10 espias. Lembra? De 40 anos para trás. Queridos, Caleb foi o primeiro a receber a sua herança, enquanto Josué obteve a sua herança por último. Primeiro ele queria servir o povo. Foi o povo que deu para ele a sua herança, na verdade. Para Josué. A intenção dele era primeiro servir o povo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 19, versículo 49. Está escrito assim, ó, a herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo o seu território, que ele deu para as tribos, que ele dividiu ali, como Deus queria, né? Deram aos filhos de Israel e a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu. Olha a cidade que pediu ele, né? Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e reedificou ela, e a cidade habitou também nela. Queridos, veja que ele não pegou uma cidade pronta. Ele foi o último. Ele queria ser o último. Ele queria servir o povo primeiro. Está entendendo? Veja que Josué ficou por último, e todos receberam
as cidades que ia morar, os lugares repartidos, e também reconhecer a humildade de Josué, tá? Reconhecer a humildade desse servo de Deus que colocou os outros em primeiro lugar, não ele. Veja que ele não escolheu uma cidade já construída, queridos, como a Bíblia falou aqui. Agora, por que Josué escolheu Timnat e Será? Que na verdade é Timnat e Será, né? Porque ficava próximo a Siló. E o que tinha lá em Siló? Veja que ele escolheu que cidade. Uma cidade que tinha que reconstruir para morar. Ele escolheu ela perto de Siló. Mas o que tinha lá em Siló? Que era colado ali com a cidade dele. Querido, lá estava o santuário, o templo de Deus. Para Josué, o que mais importava é estar próximo de Deus. Josué, ele deu preferência aos outros, tá? Não é isso que as pessoas hoje fazem. As pessoas são gananciosas, quer sempre o melhor, quer sempre ser o primeiro. Então, meu irmão, Josué, ele deu preferência aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 10, você pode ler Romanos, entendeu? Você vai lá no livro de Romanos, tá? Vamos lá em Romanos, capítulo aqui é 12, versículo 9 e 10, ele fala assim, ó: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apregando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, como um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Tá? Aqui quem está falando é Paulo. Tá em Romanos. Tá? Veja que é dar sempre preferência aos outros, Paulo está falando. Né? Foi isso que Josué fez. Tá? O nome dessa cidade que ele escolheu, traduzida, né? Traduzidos são restantes, né? O resto, o que restou, tá? Foi a última, né? Agora, quais são as lições que você pode aprender com essa atitude de Josué de ficar perto do santuário? Que lição nós podemos aprender daqui? Nós vem aprendendo direto. Meu irmão, Deus em primeiro lugar. Então Josué queria que Deus sempre estivesse em primeiro lugar. Tá? Mateus 6,33 fala assim, ó: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Josué, humilde, preferiu aquela cidade toda destruída para reconstruir ela de novo, porque ela ficava muito pertinho do santuário, do tabernáculo de Deus. Amados, a primeira parte, né, geralmente, tem muitas pessoas gananciosas que sempre escolhem o primeiro lugar, né? Você pode ver o exemplo de Abraão com Ló, né? Ló já escolheu o melhor lugar. Sabe onde ele foi parar? Dentro de Sodoma e Gomorra. E foi lá que acabou, destruiu a família. Porque suas filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas.
Elas se engravidaram do próprio pai, bebedaram o próprio pai, tiveram relações com o próprio pai, e dali nasceu filhos e filhos, descendências já malditas, de adultério de pai com filho. Você vê, o primeiro, às vezes, acaba sendo no último. Amados, Abraão não foi ganancioso, viu? E Deus honrou assim, também honrou Josué, por não ser ganancioso. Ele escolheu ficar próximo de Deus, Josué. Como é com você e comigo, meu irmão? Uma pergunta que eu quero fazer. Como é com você e comigo, meu irmão? Nós escolhemos ficar próximo de Deus? Meu irmão, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Acima de tudo que você vai fazer. De todas as suas decisões. Converse com Deus. Porque, meu irmão, Ele inclina os ouvidos para te ouvir. E Ele fica muito feliz de saber que você está consultando Ele. Deus, meu irmão, quer sempre estar em primeiro lugar na sua vida. Josué foi um cara que ele não foi ganancioso, ele foi muito humilde. Ele estava ali para servir o povo. Assim como Jesus serviu o povo. Enquanto tempo teve aqui, e até hoje Jesus está servindo nós. Quando nós clamamos, quando nós caímos de joelho, quando nós ficamos aos pés de Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, as bênçãos vêm, meu irmão. Não é na hora que você quer. É na hora que Deus acha que deve ser. Você está entendendo? Não é no blá, 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 blé, blé, blé que você vai conquistar a Deus. Você conquista Deus com o seu amor, com a sua bondade, seguindo Ele, tendo o padrão de Jesus, tendo o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, imitando Jesus. A recompensa é certeira, meu irmão, daquilo que você pede. Ela pode demorar, não tem problema, mas ela vem. Porque Deus, ele sempre quer estar em primeiro lugar na sua vida e você tem que colocar Ele. Lembre-se que foi Ele que te fez. Foi Ele que deu a tua família e tudo que você tem. E tudo isso aqui é de Deus. Nada aqui é nosso. Muito bem. Herói humilde. Próximo estudo, amanhã para encerrar a semana do estudo, transformado pela contemplação, tá? Quando você contempla, você é transformado. Quando você contempla, você é transformado. Otiniel, contemplou Caleb, o seu irmão mais velho, e foi contemplado, foi transformado. Tá? Josué contemplou Moisés, e o que aconteceu com ele? Ele foi transformado. Foi sucessor dele. Ele que deu continuidade daquele povo entrar na terra prometida. Um homem escolhido também por Deus, meu irmão. Pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo respeito a Deus, pela casa de Deus. Um homem dedicado ao Senhor. Um homem que sempre colocou Deus em primeiro lugar. Tanto ele como Caleb. Um homem merecedor de tudo que ele teve. Nós vamos ver isso daí amanhã. Transformado
pela contemplação. Vamos entender bem o que é contemplar uma coisa. Tá? Hoje em dia tem muitas contemplações aí diferentes. Tá? Vamos entender amanhã, tá bom? Com a graça do Senhor. Dá um like, dá um joia. Heróis humildes. Foi o estudo de hoje. Que Deus tome conta de você, para você ser bastante humilde com o seu próximo. Tá? Não importa quem seja. Amém? Fica na paz do Senhor. E amanhã nós estamos juntos para encerrar o estudo dessa semana, tá bom? Ainda falando aí de Josué e Caleb. Uns grandes exemplos, hein? Que nós devemos seguir. Tchau, pessoal. Até amanhã. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, aonde você estiver. Tá bom? Até amanhã.